Gravação iniciada, presidente. Bom, vamos retomar o julgamento dos processos de hoje, dia 21/10, período das 14 horas. Nós estamos julgando os processos do dia 20, período da tarde, que não foram julgados por falta de tempo. Vamos, então, dar continuidade no item 21, então, da pauta, recorrente é Carbocloro, S.A. Indústria Químicas. Relatoria do conselheiro Márcio. Com a palavra, Márcio. Obrigado, presidente. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Trata-se de lançamento do imposto de importação, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, totalizando, quando a sua lavratura, um crédito tributário no valor de R$ 151.172,33. De acordo com a descrição dos fatos, a ação fiscal teve por escopo a verificação do cumprimento das obrigações atinentes à aplicação do regime especial de drawback, concedida à autuada por meio do ato concessório final 304.1, de 26 de maio de 98, para albergar a ADI final 70-4, de maio de 98. Não foi cumprida a condição contida no ato concessório referente ao montante do valor obtido com a exportação, contrariando o artigo 43, inciso 1, da Portaria C7, 4, de 97, pois de uma margem cambial de 106,25%, inicialmente prevista no termo concessório, importação de 346.708,80 mil dólares e exportação de 715.086,90 mil dólares. Foi alcançado apenas 67%, 67,49%. Importações e exportações, divergindo os valores, resultando em suma uma diferença de 38,76%. Tudo conforme demonstração de cálculo nos autos. Ademais, a empresa não apresentou qualquer aditivo solicitando alteração no valor total a ser exportado. No tocante ao valor aduaneiro das importações, objeto desta fiscalização, e a classificação fiscal das mercadorias, foram considerados os declarados pelo contribuinte. Quanto à auditoria, esta se estendeu apenas em seu aspecto formal, isto é, o código de exportação informado no RE, sua vinculação com o ato concessório, as datas da DI, dos REs e as quantidades informadas nos laudos. Não foi realizada auditoria de produção referente ao ato concessório. Da impugnação, sujeito passivo e resignado com a autuação apresentou peça impugnativa em 15/10/2002, assinada por procurador constituído, alegando em síntese conforme a seguir, que requereu a DSEX a concessão do regime aduaneiro especial de drawback, suspensão para importação de hidróxido de sódio, soda cáustica, e solução aquosa, lixívia de soda cáustica, com concentração aproximada de 50%, código TEC-NCM 28151200. Nas seguintes condições: quantidade 2.166.930 quilos, preço unitário de 160 dólares. No mesmo pedido do ato concessório, assumiu o compromisso de exportação nos seguintes termos: produto final a ser exportado, soda cáustica em escamas, código TEC-TCM 28151100, na mesma quantidade, e o preço FOB de 330 dólares, valor 715.086, que atendeu todas as normas previstas na legislação vigente, tanto por ocasião da emissão do ato concessório,
quanto da efetiva comprovação do adimplemento, quais sejam o artigo 314 do inciso 1 e do decreto 91.030 de 85 e a portaria SESEX 0497. Cabível também na hipótese dos autos a exigência da penalidade contida no artigo 44 do inciso 1 da 9.430, em face da não ocorrência de qualquer fato que possa ser tipificado como declaração inexata. Ao julgar a manifestação de inconformidade, a Delegacia Regional de Julgamento entendeu pela improcedência, em decisão nas folhas 167 e 182, que constou a seguinte ementa no qual transcreram. Inconformada, a recorrente apresenta apelo ao CARF, repetindo os argumentos que apresentou na impugnação. É o relatório. O voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade. Preliminar de prescrição intercorrente. Inicialmente, a recorrente alega ter ocorrido a prescrição intercorrente, visto que já havia se passado quase 9 anos entre a apresentação da impugnação e o seu julgamento por parte da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal. Sobre esse tema, a súmula no CARF, no seguinte sentido, trago a súmula CARF 11. Sendo assim, rejeito a preliminar. Preliminar de nulidade. A recorrente alega ainda ter cesseado o seu direito de defesa com indeferimento da diligência solicitada na impugnação e que, por essa razão, o acordo contém vício de nulidade. Para melhor análise, cabe verificar como o pedido foi feito na peça impugnatória, nas folhas 102 a 117. Para comprovar suas alegações, a requerente solicita a esse órgão colegiado seja o julgamento convertido em diligência, a SESEX-DSEX, a fim de que a mesma responda os seguintes quesitos. Eu transcrevo. Decreto 70.235 trata dos pedidos de diligência ou perícia de forma expressa e taxativa. Trago artigo 16, inciso 4, parágrafo 1º. Conforme se pode notar, o pedido formulado pela impugnante não atendeu aos requisitos previstos em lei, razão pela qual correto o seu indeferimento. Ademais, cabe ainda analisar a necessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos, e nesse caso entendo por correta a decisão do julgador de primeira instância que fundamentou seu indeferimento também na ausência de necessidade. Esse também foi o entendimento do ilustre conselheiro, presidente da turma, Paulo Roberto Moreira, no acórdão 32.01.003.446, que abaixo reproduzo. Indo para o mérito, somente proferir aqui, né, diante dessas considerações, estou rejeitando também a preliminar de nulidade. Ultrapassadas as preliminares, cabe análise do mérito do que se refere ao tema exportação por estabelecimento diverso daquele que consta no ato concessório, que foi superado pelo julgador de piso. Sendo assim, passamos à análise do não atingimento do valor pactuado para exportação. A própria recorrente reconhece ter havido divergência entre o preço médio mencionado do produto no ato concessório e o preço médio praticado na exportação. Vejamos um trecho. Ocorre, todavia, o Egrégio Conselho, que o produto final produzido e fabricado pela recorrente, mediante utilização dos insumos importados sob o regime especial de drawback suspensão, ou seja, a soda cáustica em escamas, tem oscilação de preço no mercado interno, em determinados períodos, razão pela qual, por ocasião das exportações do produto final, realizada no período de julho a novembro de 98, o preço médio da tonelada do aludido produto atingiu o valor de $261,80, enquanto que na data da emissão do ato concessório, drawback suspensão, número 2000, final 304.1, o
preço médio do mencionado produto atingiu o valor de 330, vide folhas dos autos. Regulamento aduaneiro de 1985, vigente à época do período de apuração, disciplinava sobre o regime de discussão através dos artigos 314 a 334. Verifica-se que o artigo 314, inciso 1, do Regulamento Aduaneiro de 85, manteve a mesma redação da lei instituidora do benefício, ao estabelecer que poderá ser concedido o benefício na modalidade de suspensão de pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após o beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação, acondicionamento de outra a ser exportada. Em que pese a afirmativa da recorrente quanto ao adimplemento do auto normativo, entendo que há equívoco no seu entendimento, visto que o adimplemento engloba todos os temas e condições do ato concessório, posto que toda a legislação à época dos fatos prevê a necessidade de elaboração de formulário aditivo, em caso de alteração de valores, ao pedido de drawback. Trago artigo 43, inciso 1, da Portaria SESEX 4 de 97, bem como o artigo 317 do Decreto 9103 de 85. Ainda que se considerar o que dispõe o artigo 319 do Regulamento Aduaneiro, no qual também transcrevo. E destaco, no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório, deverá ser requerida a regularização junto ao alvo concedente a critério deste. Grifei. Trago o comunicado DESEX 21 de 97, ao destaco o seguinte trecho. Qualquer alteração das condições concedidas pelo ato concessório de drawback deverá ser solicitada dentro do prazo de sua validade por meio do formulário aditivo ao pedido de drawback. Trago Portaria SESEX 4, trecho, artigo 42. Na hipótese de inadimplemento ocorrer em virtude do descumprimento de outras condições previstas no ato concessório de drawback, deverá beneficiar a pleitear dentro do seu prazo de validade a regularização da operação. Entendo que o cerne da questão não está exatamente na comprovação do devido preço de exportação, mas sim na ausência do cumprimento das obrigações de informação que competia ao contribuinte. Conforme se pode notar de toda a legislação acima apontada, o caso poderia ser resolvido com um formulário aditivo ao pedido de drawback, nos termos do comunicado DESEX 21 de 97, no qual a recorrente deveria ter informado a alteração do valor de exportação em razão da oscilação cambial. Evidente que ao aderir a um regime especial, como no caso do drawback suspensão, se faz necessário prestar inúmeras informações e procedimentos tempestivamente aos sistemas que regulam o assunto. Tanto é assim que o próprio regulamento prevê todas as hipóteses de necessidade de prestação de informação. Tendo o contribuinte deixado assim de agir, também estão previstas as penalidades, como ocorrido no presente caso. Nesses termos, entendo como correta a autuação fiscal e mantenho o julgamento de primeira instância. Outro sim, sobre as alegações da recorrente quanto à incompetência da Receita Federal para fiscalizar o regime drawback, não assiste razão, isto porque a atividade do controle aduaneiro das operações de comércio exterior, importação e exportação, é própria do Ministério da Fazenda, com supedâneo no artigo 237 da Constituição Federal de 88, e disciplinada no Decreto-Lei 3766, regulamentadas por decreto. Nesse sentido, trago o que dispõe a súmula 100, que afastou definitivamente qualquer discussão acerca do tema. Da multa de ofício, alega ainda a recorrente a inaplicabilidade da multa de ofício, contudo observo que a referida penalidade está respaldada no parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário, artigo 44, inciso 1 da 9.430, considerando que não houve recolhimento dos tributos suspensos dentro do prazo assegurado pelo artigo 319 do Decreto 91.030 de 85.
então vigente. Trago o trecho do que dispõe o inciso 1 do artigo 44. Quanto aos juros de mora, especificamente da taxa Selic, a argumentação atinente à ilegalidade da aplicação da taxa Selic como indexador dos juros moratórios ou aspectos referentes à inconstitucionalidade de normas tributárias não podem ser reconhecidas em sede administrativa por expressa vedação do artigo 26A do Decreto 70.235 e artigo 62 do regime interno deste Conselho. Sendo entendimento já sedimentado nesse tribunal, conforme súmula CARF número 2. Por sua vez, a adoção da taxa Selic como juro moratório é objeto da súmula CARF número 4, no qual transcrevo. Diante de todo exposto, rejeito as preliminares arguídas e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Pedro, pediu a palavra? Sim, presidente. Mas, senhor, eu estou com uma dúvida aqui, porque eu estou lendo o recurso voluntário e ele está alegando a fungibilidade e está alegando que cumpriu com a quantidade de produto, né? E está alegando que a diferença de preço seria unicamente em razão da oscilação do câmbio. E a gente já deu provimento aqui nesse caso, quando comprovada a fungibilidade e a quantidade de produto. Porque não... Peraí, quanto à fungibilidade? Não. Que eu me lembre, não. A fungibilidade somente com alteração. Teve uma alteração mais recente, mas nós não enfrentamos com essa vigência não, em que aceitava-se a fungibilidade. Os processos que nós jogamos de drawback, a maioria são antigos. E todos os acordos que eu me lembre, era exigido, sim, a utilização da mercadoria importada na mercadoria a ser exportada, que constava do ato concessório. Paulo, o contribuinte traz aqui, acórdão 303.29.026, terceira sessão do CARF. Antigo, hein? Então. Tal compromisso de exportação foi devidamente cumprido. A qualidade de fungibilidade dos insumos importados não descaracteriza a exportação. Como bem lembrou a recorrente, em direito civil, no empréstimo de coisas fungíveis, o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Por que o legislador, ao mutuante entregar coisa idêntica à emprestada e não lhe exigiu a restituição da coisa em si? A resposta é simples. Tal exigência é desnecessária, pois, em tratando-se de coisas fungíveis, o resultado será sempre o mesmo, desde que respeitados o gênero, qualidade e quantidade. Cabe lembrar que a fungibilidade é característica da coisa que se gasta ou que se consome, né? No caso aqui, só da cáustica, o produto em questão. Então, eu acho que tem indício suficiente para verificar se isso que ele está alegando aqui realmente corresponde, porque se ele cumpriu com a quantidade e a diferença de preço está comprovada por conta da oscilação cambial, não tem por que retirar os benefícios do drawback dele. Tá, mas veja, conforme já consta do voto, foi descumprido os requisitos. Ele mencionou os atos de sexo, vários deles foram editados, e que toda e qualquer alteração, inclusive de preços, quantidades,
deveria ser solicitada através de aditivos, e o aditivo não são meras formalidades, como diz também no voto, são requisitos a serem cumpridos, pois se trata de um regime suspensivo. Exato. Agora, é o seguinte, justamente, eu acho que a alegação do contribuinte vem nesse sentido, né, de que ele talvez seja, eu não analisei o caso, talvez ele tenha informado tudo isso, e mesmo assim não foi considerado, né, por conta da diferença de preço. Mas aí, aí a dúvida, ou talvez ele está refutado pelos elementos que tem nos autos em que não foram apresentados, né? Não, Paulo, é que é o seguinte, no ato concessório drawback, eu estou aqui no recurso contábil, folha 72, ele explica um por um, a recorrente afirmou o compromisso de exportação do produto final tal, código TEC, NCM tal, quantidade tal, preço FOB tal, valor FOB tal, né? Ele menciona aqui os atos, aí ele e reconhece que há divergência nos preços. Exato, mas o que ele está alegando que foi oscilação cambial. E tem caso no precedente na casa que se ele cumpriu a quantidade, a gente não retira o benefício do drawback dele. Eu analisei bem esse caso, fiquei horas aí debruçado nesse ponto que o conselheiro Pedro está trazendo, mas diante a todo o arcabouço legal posto no voto, na ocasião vigente, eu vi que tinha meios para que o contribuinte ajustasse o ato concessório. Pode ser. É uma visão. Aí eu não sei se o colegiado está superando todo esse regramento. Tá. Eu acho que o Laércio pediu primeiro a palavra. Pode o Elcio, pelas considerações dele. Na questão é o seguinte, eu acho que isso que o Pedro levantou, eu acho bem relevante. O que eu estou vendo aqui, a única coisa que está agarrando é a variação cambial. E no caso lá, as normas falam de preço, mas não entra no detalhe do câmbio, não. Então, assim, eu vou pedir, se a gente não firmar um convencimento aqui, e que eu esteja convencido também, eu vou pedir vista. Eu também estou propenso a pedir vista, conselheiro Elcio. Isso que eu ia fazer o comentário com vocês, estou propenso a pedir vista. Mas qual seria o seu ponto, conselheiro Laércio, para pedir justamente esse ponto que o Pedro levantou, e também tem um voto que eu dei, logo quando entrei no CARF, que o Charles falou que nós não poderíamos rever alguns atos, mas eu precisaria revisitar esse meu acórdão. Eu falava que uma coisa é a questão da regulamentação administrativa, outra coisa é a regulamentação tributária aduaneira, a matéria poderia ser devolvida para o CARF, mas eu precisaria verificar se realmente encontra-se paralelo. Que tá, na época eu fui vencido por voto de qualidade. Só comprovando um pouco, quando o contribuinte informasse lá, houve uma alteração por causa do câmbio, quando ele fosse efetivar, já teria outra alteração, ele seria infinita as informações que ele teria que prestar por causa do câmbio. Todo dia ele teria que prestar uma informação. Variou. Eu não sei. Não, mas eu, pelo meu entendimento, no momento que de fato foi concretizada a exportação, ele abre um ajuste no ato concessório e pratica informa o ajuste. Isso foi, eu estudei a matéria, foi nesse sentido, eu fiquei muito tempo ancorado na questão da quantidade, que eu acho que é relevante, mas se existe um meio, né, do início ao fim para ser cumprido, né, e todos os ajustes ter que ser informado, aí eu não sei se a gente pode superar isso, mas... Eu só não cravo agora de imediato à vista, porque eu gostaria de ouvir os aduaneiros aí, a posição. Eu a priori, eu estou propenso a dar para superar essa questão do relator, da provimento, mas
Mas eu também quero trazer essa questão do CARF poder superar a questão do auto de infração, porque eu foi meu entendimento lá em 2018, num voto, que uma coisa seria o auto concessionário ou outra coisa seria a autuação, que na hora que eu faço a autuação, ela pode devolver, outra coisa seria o tratamento administrativo lá. Tem essa diferenciação. Então, vou pedir vista de qualquer modo, para poder melhor analisar a matéria. É drawback suspensão aqui, né? Sim. Bom, eu já me manifestei no início, a questão aí é de cumprimento aos requisitos, a vinculação física, já votei nesse sentido, faz parte dos requisitos do regime de benefício fiscal. Então, a mercadoria importada tem que ser empregada na industrialização do produto a ser exportado. No mais, são os requisitos, que não são poucos, mas é um benefício, e essas variações de exportação e importação, elas sempre vão estar, não é que fixou a exportação, e se aumentou, variou o dólar, vai dar um descompasso. Não, são fixados índices mínimos entre importação e exportação. Assim, havendo uma variação cambial, ela vai influenciar tanto na exportação como na importação, a ponto de manter sempre o índice com variações mínimas. Então, os valores que ele alega são bastante relevantes. Eu acredito que seja acima de 50% aí as variações de preço de exportação. Então, não é qualquer variação que ele teria que estar informando, e não é isso, porque ela estaria limitada a índices. O índice da relação exportação e importação em valores totais do ato concessório, não é nem mensal, anual, não, é pelo de fato, a diferença, ela é relevante. De fato, a diferença é relevante para você considerar que a quantidade foi a mesma. E a fiscalização não enfrentou a questão da quantidade, porque ela depara que tal diferença foi tão relevante dessa oscilação para o período que foi feito a operação, que ela nem adentrou nessa questão, acho que de aferir melhores detalhes para até trazer luz em relação à quantidade. Mas aí, Elcio, realmente eu acho que merece uma olhada, ver essa questão de relação, ver entrar a fundo no ato concessório, se há aditivos, o que vai se falar, para se convencer em relação a isso. Porque também a variação cambial que ele informa ali é bem grande também, né? Passa de 300 para 330. Bom, está se vendo que a questão é complicada, eu acho que merece realmente aí uma olhada melhor. O Elcio mencionou aqui um ponto importante. O contribuinte fala aqui que o preço médio da tonelada mudou de 260 para 330. Ok, muda o preço da tonelada. Aí ele tem que sim informar em ato concessório. Então aí já não é mais variação cambial. Então, mas isso aqui é o ponto. Será que ele informou Mas o auto foi lavrado com esses fundamentos, olha. Eu acho que a gente fica levantando, mas esse é o ponto. Ele deveria. É o ponto que está no voto. Mas acho que é por isso que a vista se faz necessário para amadurecer. Não, perfeito. Mas a questão de esse é o ponto. É bem feito, só que o drawback é uma das matérias mais complicadas. Sim, eu entendo que a vista talvez seja necessária. Leonardo pediu manifestação, depois a gente encerra, vai para votação. Por exemplo, a compreensão que eu tive é que não se está em discussão a quantidade do produto exportado. Isso ela cumpriu. E dentro do prazo. Exato, não é quantidade. O que nós temos que definir é se o valor
digamos, inadimplido referente à variação cambial, né, enseja a cobrança dos tributos. Exato. Por isso que... E o fato, de repente, dela não ter informado isso, não seria só um mero descumprimento da obrigação acessória? Tem essa alegação. Não, em drawback, tudo, veja só, inclusive aqueles registros de exportação, os códigos adequados, aquilo ali não são meras formalidades. Em drawback... Drawback é gestão. Drawback é gestão. Drawback é preto e branco. Errou, perdeu. Drawback é gestão. Então, talvez seja realmente matéria de se analisar, porque, veja só, mais uma vez, o Pedro já até viu, o contribuinte ele insiste, olha, eu cumpri com quantidades. Agora, se isso no ato estava se limitando, no ato concessório restringia, ou se era um dos requisitos quantidade, aí sim é de se verificar. Mas eu entendo que a questão está nos valores. Nós já tivemos, enfrentamos, sim, era uma empresa do Nordeste, acho que era da Tatiana, e o Marcelo fez o voto vencedor. Bom, Elcio, com a palavra para votar. Ou pedir. Tem condição de votar à vista. Tá. Então, eu acho que está correto, né? Correto aí a questão à vista, talvez seja necessária mesmo. Tá? Então, vista para o conselheiro. Eu vou te falar, eu também não estou segura para votar isso não, porque eu estou até fazendo uma pesquisa aqui na legislação, geralmente a gente vê casos de descumprimento de não informar a RE, né, a quantidade e tal, mas assim, de valor, é uma coisa assim, muito diferente, né, só isso, só o valor que pegou. É o rigor extremado, né? Essa questão da vinculação física, né, isso aí é mais tranquilo, né? A Câmara Superior reconhece isso. Mas de valor realmente é diferente. Eu estava vendo um comunicado do DSEX, diz que ele tem que colocar um valor estimado, né? Pois é. E isso uma no variação primeiro... cambial de 40% ali. E ele pode retificar, né? Isso. Pode retificar. Ele coloca estimado e depois, tendo oscilação, qualquer alteração, ele ajusta. Ajusta, né? Eu também entendo que é um requisito aí que não foi cumprido. Aqui, o único acordo que eu achei aqui que mais ou menos fala isso é um do Corinto aqui, de 2012, que ele fala que a Receita não precisa ater-se à verificação administrativa pela SESEX, mas ela não pode ultrapassar os limites definidos no ato concessório, quanto quantidade, valor e prazos, porque quem tem competência para estabelecer os limites é a SESEX. Então, a Receita não poderia, segundo esse acordo, né, não poderia extrapolar e, por exemplo, assim, dispensar o cumprimento de um requisito, se quem impôs o requisito foi a SESEX. Qual que é esse acórdão? Esse acórdão deixa eu ver aqui. Ou consegue mandar lá no grupo? 001-001-042. Por favor, repita. 3101? 001-042. 042. Gente, vamos lá. Vista para o conselheiro Elcio. Relator votou para negar provimento ao recurso voluntário. Não votaram os demais conselheiros. Esse é o item 21 da pauta. Carbocloro. Por favor, Marcos, vamos interromper a gravação para te liberar?